Oi, pessoal, bom dia. A gente vai estudar agora o início da presença portuguesa nas terras americanas, tá? Ela foi caracterizada pelos contatos com os grupos nativos, certo? Pelas estratégias de ocupação do território, como no caso que a gente está vendo as capitanias hereditárias, que eu vou explicar no segundo vídeo, tá? E também pela exploração das riquezas, né, do Brasil. Aqui a gente pode ver o nosso conteúdo de hoje, que será a extração da madeira do pau-brasil, certo? A chegada dos portugueses, ela está relacionada ao processo de expansão marítima, que deu início lá no século XV. Vamos dar uma relembrada aqui, ó. Portugal, ele foi o pioneiro nas viagens de expansão marítima, lembra? Ocorridas no século XV e XVI, certo? Nesse período, o governo português esteve interessado em estabelecer relações comerciais com o Oriente. Então, observem ali, ó, nesse mapa, em verde a todas as dominações portuguesas, ó, ali no litoral africano e lá na Índia. Então, o interesse de Portugal estava voltado lá. Voltado por quê? Porque as especiarias forneciam altos lucros, né, para os portugueses. Então, para o Brasil, no momento inicial ali, eles não têm interesse, certo? Até 1530, os negócios de Portugal na Índia foram bastante lucrativos, tá? Porém, após 1530, começa a declinar. Né? Por que começa a declinar? Principalmente porque outros reinos, além de Portugal, também vão estabelecer relações comerciais com o Oriente. Então, a Europa vai ter muitos produtos do Oriente, o que vai fazer o preço cair, né? E as viagens custavam muito caras. Então, a partir daí, Portugal começa a voltar os olhos, né? Os interesses aí às terras brasileiras, certo? Gente, olha aqui, os fatores que contribuíram para que Portugal voltasse os interesses, né? Efetivasse a posse sobre o Brasil. Vamos lá, ó. Primeiro, o volume de gastos com as viagens ultramarinas não compensava o lucro obtido com o comércio, tá? Os colonizadores espanhóis encontraram reservas de ouro e prata na América, o que estimulou a monarquia portuguesa, né, a intensificar a procura por esses metais aqui, também na colônia americana. A presença constante de franceses e ingleses no litoral brasileiro vai obrigar a monarquia portuguesa a efetivar uma forma de ocupação do Brasil, certo? Então, olha ali as motivações que fizeram os portugueses se interessar pelas terras brasileiras. Por que antes disso Portugal não se interessou pelo Brasil? Né? Porque o Brasil não oferecia nada de lucro imediato, que o objetivo deles era ouro, prata, as especiarias. Porém, né, nós vamos ter aí, vai ser encontrado no Brasil uma coisa muito importante. Até 1530, o território brasileiro era utilizado apenas para abastecimento das frotas portuguesas e carregamentos de pau-brasil, certo? Gente, em suas primeiras expedições de reconhecimento do território brasileiro, os portugueses não encontraram nem ouro nem prata, mas encontraram uma madeira muito valorizada na Europa. Que madeira é essa? O pau-brasil, certo? Então, em 1502, mais ou menos, começa o início ali da exploração, né, e extração da madeira aqui no Brasil. Vamos ver como que era esse processo de extração da madeira do pau-brasil. A exploração, ela era feita por comerciantes particulares, que recebiam uma autorização do governo português para realizar essa atividade, tá? Esses comerciantes tinham como obrigação, pessoal, ó, se comprometiam, na verdade, né, a erguer feitorias. Que são feitorias? São um núcleo fortificado utilizado para depósitos de madeira. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, algumas feitorias, tá vendo? Em toda a costa, em todo o litoral brasileiro, ó, algumas feitorias. Ali tinham construções fortificadas, protegidas, que armazenavam ali de tudo. Armazenavam a madeira do pau-brasil, armazenava animais, peles, né? Tudo aquilo que eles encontrassem que fosse de valioso, que compensasse ser enviado para Portugal, era armazenado nessas feitorias, certo? Todo esse processo de exploração do pau-brasil, ele era realizado por indígenas, tá? Então, ó, a derrubada das árvores, depois nós vamos ter, né,
o corte e o transporte até o litoral, até mesmo o armazenamento dessa madeira dentro das embarcações portuguesas, é tudo feito por nativos, certo? Em troca, o que esses nativos recebiam? As chamadas bugigangas, ou seja, que eram objetos de pouco valor ali, como por exemplo pente, anzol, espelho, colar, faca e etc. Esse período que eu estou explicando para vocês aqui, ó, agora, que vai de 1500 até 1530, a ação portuguesa ela vai se limitar apenas, né, a expedições de reconhecimento do litoral, policiamento desse litoral e extração da madeira do pau-brasil, tá? Então, esse período que eu expliquei para vocês é denominado de período pré-colonial. Eu não entrei muito nos detalhes sobre a questão da madeira do pau-brasil, porque é a atividade dessa semana, tá bom, gente? Pra vocês entenderem por que ela era tão valiosa, o que ela fornecia, o que era possível fazer com essa madeira, é o que vocês vão ler na atividade que vocês vão fazer agora, tá bom? Beijinhos, até mais.